Existe uma narrativa silenciosa sendo repetida há décadas, quase como um acordo coletivo que ninguém questiona. A ideia de que trabalhar a vida inteira, contribuir com o INSS e seguir o caminho correto vai automaticamente garantir uma aposentadoria tranquila. Mas e se essa promessa for, na prática, uma ilusão cuidadosamente sustentada? Neste vídeo, você vai entender por que milhões de pessoas estão descobrindo tarde demais que o sistema não funciona como foi vendido, e mais importante, o que realmente está acontecendo por trás dos números. Antes de continuar, já se inscreve no canal, porque o que você vai ver aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu futuro financeiro. Agora presta atenção nisso. O modelo do INSS não é um sistema de investimento, ele é um sistema de repartição. Isso significa que o dinheiro que você contribui hoje não está sendo guardado para você. Ele está sendo usado para pagar quem já está aposentado agora. Ou seja, não existe uma conta sua acumulando ao longo do tempo. Isso por si só já muda tudo. Porque, tecnicamente, sua aposentadoria depende de duas coisas extremamente frágeis: o número de pessoas trabalhando no futuro e a capacidade do governo de manter o sistema funcionando. E aqui começa o problema estrutural que quase ninguém comenta. Vamos trazer um dado que muda completamente o jogo. Décadas atrás, existiam cerca de 10 trabalhadores para cada aposentado. Hoje, essa proporção já caiu drasticamente e continua diminuindo. Em termos simples, isso significa que cada vez menos pessoas estão sustentando cada vez mais aposentados. E isso não é opinião, é matemática pura. Com o envelhecimento da população e a queda na taxa de natalidade, o sistema entra em uma pressão inevitável. É como uma conta que não fecha. E quando a conta não fecha, alguém paga o preço. Agora entra a parte mais crítica: o valor real da aposentadoria. Muitas pessoas passam 30, 35, 40 anos contribuindo, acreditando que vão manter seu padrão de vida no futuro. Mas quando chega o momento de se aposentar, a realidade é completamente diferente. O benefício muitas vezes representa apenas uma fração da renda que a pessoa tinha na ativa. E aqui está a armadilha. Você troca décadas da sua vida acreditando em estabilidade, para receber incerteza. Isso não é um erro pontual, é uma característica do sistema. Vamos fazer uma comparação direta para você visualizar melhor. Imagine duas pessoas, uma contribui com o INSS durante 35 anos, enquanto a outra pega o mesmo valor mensal e investe de forma consistente em ativos como renda fixa e fundos imobiliários. Ao longo do tempo, com juros compostos, essa segunda pessoa constrói um patrimônio real, que gera renda passiva. Já a primeira depende exclusivamente de um sistema que pode mudar regras, valores e condições a qualquer momento. Não é sobre certo ou errado, é sobre controle. E aqui entra um ponto que pouca gente percebe: o risco invisível. No INSS, você não controla as regras do jogo. Idade mínima muda, tempo de contribuição muda, cálculo de benefício muda. Tudo pode mudar no meio do caminho. Agora pensa nisso com frieza. Você está construindo seu futuro baseado em regras que podem ser alteradas por decisões políticas. Isso é o equivalente a jogar uma partida onde o juiz muda as regras durante o jogo. E mesmo assim, a maioria das pessoas continua confiando cegamente. Outro ponto que precisa ser dito é sobre inflação. Mesmo quando o benefício é concedido, o poder de compra ao longo dos anos pode ser corroído. Ou seja, o valor pode até subir nominalmente, mas na prática, você compra menos com o passar do tempo. E isso gera um efeito devastador: aposentados que precisam voltar ao mercado de trabalho ou depender de familiares. Isso não é exceção, está se tornando cada vez mais comum. E tudo isso começa com uma crença que ninguém questionou lá atrás. Agora segura isso: o problema não é contribuir com o INSS, o problema é depender exclusivamente dele. Esse é o erro que custa décadas. O sistema pode até ser uma base, mas nunca deveria ser o plano principal. Porque quando você coloca todo o seu futuro em algo que você não controla, você está assumindo um risco que nem percebe. E o mais perigoso de tudo é que esse risco só aparece lá na frente, quando já não existe mais tempo para corrigir. Se você chegou até aqui, já entendeu que existe algo muito maior acontecendo. E a pergunta agora é simples: o que você vai fazer com essa informação? Porque ignorar isso é fácil. Difícil é encarar a realidade e tomar decisões diferentes da maioria. No meio do vídeo, já deixa seu like e se inscreve, porque aqui a gente não fala o que é confortável, a gente fala o que precisa ser dito. No final das contas, a maior mentira não é o INSS existir. É fazer você acreditar que ele sozinho é suficiente. E quando você percebe isso cedo, você ganha algo que a maioria nunca vai ter: tempo para agir. Tempo para construir alternativas. Tempo para não depender de promessas frágeis.
Porque no jogo financeiro, quem depende perde, e quem constrói, vence. E no próximo vídeo, você vai entender exatamente quais caminhos usar para construir uma aposentadoria de verdade, sem depender de ilusões. Agora presta atenção no que está acontecendo hoje no Brasil, porque isso conecta diretamente com tudo que foi dito até aqui. A economia até continua crescendo, mas em um ritmo cada vez menor. Depois de um crescimento de cerca de 3,4% em 2024, o país desacelerou para algo próximo de 2,2% a 2,5% em 2025, e as projeções para 2026 já apontam algo ainda mais baixo, perto de 1,8%. Isso significa uma coisa muito simples: o país cresce, mas não cresce o suficiente para sustentar todas as promessas feitas ao longo do tempo. E aqui está o ponto crítico. Sistemas como o INSS dependem de crescimento forte e constante. Quando o crescimento desacelera, a pressão aumenta, e alguém precisa pagar essa conta invisível. Agora vamos aprofundar ainda mais: inflação e juros. A inflação brasileira gira em torno de 4% ao ano, dentro da meta, mas ainda elevada o suficiente para corroer poder de compra ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, a taxa de juros continua alta, com projeções de cerca de 12% ao ano para 2026. E isso gera um efeito em cadeia. Juros altos desaceleram a economia, reduzem investimentos, diminuem a criação de empregos e, consequentemente, diminuem a arrecadação do governo. Ou seja, o próprio ambiente econômico atual pressiona diretamente a sustentabilidade da Previdência. Não é teoria, é o sistema sendo comprimido por todos os lados ao mesmo tempo. E agora entra um dos dados mais pesados de todos: a dívida pública brasileira. Em 2025, o país fechou com aproximadamente 10 trilhões de reais de dívida bruta, o equivalente a cerca de 78,7% do PIB. E mais importante que o número absoluto é a tendência. A dívida vem crescendo de forma consistente nos últimos anos e pode ultrapassar 80% do PIB nos próximos períodos. Isso importa por um motivo direto: quanto maior a dívida, maior o gasto com juros, e menor o espaço para sustentar benefícios sociais no longo prazo. Em outras palavras, o cobertor está ficando curto. Agora olha esse contraste histórico, porque aqui a coisa fica ainda mais clara. Entre 2006 e 2011, o Brasil chegou a ter uma dívida próxima de 51% do PIB, um cenário muito mais confortável. Naquela época, o país vivia um boom econômico, crescimento forte, aumento de emprego e expansão da base de contribuintes. Hoje, o cenário é outro: crescimento mais lento, envelhecimento da população e aumento constante dos gastos públicos. O sistema que foi criado décadas atrás foi desenhado para um Brasil que simplesmente não existe mais. E esse descompasso estrutural é o que está criando a tensão que pouca gente percebe. Agora vamos falar do mercado de trabalho, porque ele é a base de tudo isso. O Brasil até apresenta uma taxa de desemprego relativamente baixa, próxima de 5% a 6%, mas isso esconde um problema silencioso: desaceleração na criação de empregos formais. Em 2025, o número de novas vagas com carteira assinada já caiu mais de 15% em relação ao ano anterior. Isso significa menos gente contribuindo de forma consistente para o sistema previdenciário. E sem entrada suficiente de novos contribuintes, o modelo começa a enfraquecer por dentro, lentamente, quase sem ser percebido. E para fechar essa análise, existe um detalhe que conecta passado, presente e futuro de forma brutal: o déficit público. O governo brasileiro já opera com déficit primário, ou seja, gasta mais do que arrecada antes mesmo de pagar juros da dívida. Isso cria uma dinâmica perigosa. Para sustentar tudo isso, o governo precisa se endividar ainda mais. E quanto mais ele se endivida, mais dependente fica de crescimento e arrecadação futura. É literalmente um sistema que depende do amanhã para sobreviver hoje. E quando você entende isso, percebe que a maior fragilidade não está no presente, está no futuro que ainda nem chegou. Deixe seu comentário se este vídeo fez sentido para você, e se inscreva no canal se te agregou conhecimento e te ajudou de alguma forma a tomar decisões mais assertivas para os seus investimentos. Eu sou Edson Valentine e até o próximo vídeo.